Olá, eu sou a Márcia Signorini, esse é o Gráfica Drops e hoje nós seguimos com o tema 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, a gráfica escondida entre as obras dos artistas. No projeto dessa exposição, o designer usou basicamente dois tipos de processos gráficos. O primeiro é o que a gente chama de impressão em grandes formatos, que ele é feito em equipamentos a jato de tinta, que permite a impressão sobre vários suportes. Aqui, por exemplo, a gente teve vinil adesivo branco, vinil adesivo transparente, brilhante e fosco, papel, lona vinílica. Basicamente foram esses suportes. E o outro sistema é o sistema do recorte de vinil feito em plotters de recorte. Cabe lembrar que como a gente tem no tempo um fator primordial e até limitante aí no processo de produção dessa sinalização, esses sistemas que foram escolhidos, eles são feitos em curto espaço de tempo e com grande qualidade. Então, daí o acerto, na escolha desses processos, desses sistemas para essa comunicação visual. Então, vamos dar uma volta pela exposição, identificando como é que esses dois sistemas vão aparecendo em diversos elementos aí que compõem essa comunicação visual. Chegando no pavilhão, a gente já vê essa enorme sinalização. Ela está feita nesse sistema de impressão a jato de tinta sobre lona vinílica. Essa lona é esticada e presa por trás, com uns ilhoses e tudo, a essa estrutura de MDF que cobre toda a fachada do prédio. Aqui dá pra gente ver como esse tipo de impressão consegue produzir uns chapados bem uniformes. Nesse amarelo dá pra gente ver bem isso. Essa comunicação visual também usa muito essas estruturas autoportantes. Elas são de MDF, estão revestidas de um lado com um vinil impresso adesivo, do mesmo tipo, de impressão a jato de tinta. E do outro lado tem esses cartazes do tipo lambe-lambe. Nos lambe-lambes, o suporte é papel, aquele papel não revestido que é o mesmo dos outdoors. Através do vidro lateral do prédio, a gente já vê essas estruturas de madeira que tem os grafismos aplicados. Esses grafismos também estão impressos em vinil adesivo branco, e são grandes, eles têm 2,70 m de altura e por larguras variadas. Cada módulo tem mais ou menos 90 e poucos centímetros. Feitos também nas mesmas impressoras, a jato de tinta. Nesse caso, eles foram impressos no vinil que a gente chama de blackout. O que é esse vinil blackout? Ele tem uma base opaca no verso e isso ajuda a esconder as imperfeições que a gente tem nesse suporte de MDF, sobre o qual ele vai ser aplicado. Logo na entrada, a gente vê também essa impressão num suporte vinil transparente brilhante, aplicado pela frente do vidro. Dá para imprimir em branco sobre esse suporte transparente nessa técnica. Isso é uma coisa muito boa. Todas as legendas da exposição estão impressas também no mesmo sistema, em vinil adesivo branco, só que elas são aplicadas sobre PVC de 3 mm de espessura. E esse PVC, que originalmente é branco ou transparente, ele tem uma pintura cinza nas bordas. Isso foi definido no projeto da comunicação visual da exposição. Depois a gente tem também as legendas de chão, também impressas no vinil adesivo branco, que é refilado e depois montado nessas bases de MDF. E essas bases são presas depois no piso com aquela fita dupla face de alta aderência. O outro sistema, que é o recorte de vinil, ele aparece nessa exposição em duas situações.
Primeiro nas máscaras, para essa sinalização de guarda-corpo ou de paredes. Nessas máscaras, a informação é recortada em negativo no adesivo, daí esse é fixado e pintado com spray diretamente sobre o suporte final, que é o muro, a parede ou o guarda-corpo. Em alguns pontos do pavilhão, a gente tem também os textos em recorte de vinil aplicados diretamente sobre as paredes e o piso. Aqui o processo é um pouco mais demorado, tanto na produção quanto na aplicação. O recorte é feito em plotters de recorte e quanto menor o corpo do texto e mais detalhado o desenho da fonte, mais delicado e demorado é esse processo de corte. Depois de recortado, a gente precisa extrair a sobra de vinil, ou seja, tudo aquilo que não é texto. E aqui a gente sempre corre o risco de extrair partes do texto, especialmente sinais de acentuação, cedilhas ou serifas finas. Assim, eles costumam sempre fornecer uma sobra desses sinais que eu falei, cedilhas e tudo mais, para a gente poder fazer a substituição dos mutilados na hora que a gente fizer a aplicação. Esses são os famosos reparos. A gente dá a vida por uma cedilha branca ou um acento agudo preto. A aplicação tem que ser feita com muito cuidado para manter o paralelismo das linhas e a precisão dos contornos. A maior tristeza é quando a gente tem que aplicar esse recorte sobre superfícies irregulares, ou, por exemplo, sobre paredes que foram pintadas recentemente ou com tintas que não aceitam essa cola do adesivo. É uma tortura, uma tristeza. Então, quando você observar um defeitinho nesse tipo de sinalização, por favor, seja generoso na sua crítica. Nessa exposição, nós vemos o vinil de recorte em alguns textos de parede, em branco e em preto, e também na sinalização de piso, tipo não toque, não toque nas obras, favor não pisar, esse tipo de informação. No caso da sinalização de piso, ela tem que ser feita com um adesivo diferente, mais resistente, porque vai ficar ali muito mais exposto e vulnerável. Tem também aqui outros exemplos de recorte, mas por exemplo sobre MDF pintado. Aí você usa um outro equipamento que é uma halter, ou dependendo do material, você pode usar também um equipamento de corte a laser. E olhando bem, a gente vai ver mais um monte de técnicas gráficas aí dispostas pelo pavilhão. Por exemplo, no café, a gente tem a nossa velha e boa flexografia, nos saquinhos e nas sacolas. Também a gente vê facas especiais de corte-vinco nos cestos de lixo, no suporte do pastel e muitas outras coisas. Então, se você visitou a Bienal e observou algum outro elemento gráfico perdido lá na exposição, que a gente não falou aqui, anota aqui nos comentários e aí nós podemos continuar com esse assunto. Tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e continuem ligados. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau!